Recorded.
Nath. Natália? Nath. Oi, gente. Parabéns, Bia! Obrigada. Tá linda. Ó, vou tentar aqui só colocar, passar para você só um minutinho. O Bia, eu já falei com a Sheila, ela tá entrando, tá? Só para você saber.
Ó, Bia, foi aí, tá? Tá como anfitrião. Já mudei. A Sheila já está até entrando aqui. E se eu tenho que... Vou falar com a Sheila agora, para ver se a gente Você já consegue... apareceu para você aceitar, Sheila? Só para eu ficar tranquila, apareceu? Apareceu, e eu aceitei. Tá. Oi, Oi, Sheiloca. estão me vendo? Estão me vendo? Tô te ouvindo, eu não tô te vendo, não. Então, deixa eu ver aqui a câmera agora também. Eu boto ela para funcionar. Tá aqui. Gente, essa câmera aqui. Oi, estão me vendo agora? Tô vendo. Tá vendo? Gente, o cabelo da pessoa não tá ajudando muito, não. Eu tô quase fazendo rabo de cavalo aqui. Não, mas é assim. Tá bonito. Sheila, hoje é aniversário da Bia, tá? Só para te avisar. Parabéns! Obrigada! Muito bom, muita saúde, muita paz, muita alegria. Muita coisa boa para você, amor. Muitos positivos também. Eu sei que fazem a nossa alegria. Fazem, com certeza. Sheila, você vai fazer a apresentação? Sim, eu trouxe uma apresentação. Eu estava falando com a Nath que eu não sei mexer. Vamos testar só para ver se vai dar certo. A primeira coisa, Sheila, você tem que abrir o arquivo. Você abriu? Abriu o PowerPoint aí. Já está aberto. Tem um verdinho embaixo, na tela de baixo do Zoom, tem assim, share screen. Às vezes embaixo, às vezes é em cima. O meu está em português, está compartilhar tela, Sheila. Aí você tem que ver se o teu está em inglês. Não tem problema. Se está em inglês ou português. Bem ali no rolinho embaixo. Eu já achei, eu sei inglês. Isso aí. Eu também sei inglês. Mas facilitar a vida em português. Já achei. Aí abriu aqui, e aí eu clico nela, isso? Aí faz o seguinte, põe a tua tela para apresentar. Sabe quando vai o PowerPoint? E tem aquela... Quando eu for compartilhar, eu já compartilho ele na tela de apresentação? Exato. Vamos ver se vai dar certo. Compartilha e faz Alt Tab para voltar para o Zoom e aí vê se consegue compartilhar já a tela de apresentação. O computador está um pouquinho só lento. Foi? Deixa eu ver. Foi, perfeito. Ótimo. Tá. Aí eu vou falar com ele aqui aparecendo, né? Isso. Aí fica você pequenininha, né? E tá passando direitinho. Tá ótimo. Perfeito. Não, Sheila, então tá tudo certo. Eu vou só tomar uma água e volto em 2 minutos, pode ser? Tá bom, pode sim. Vou também aqui atender, que acho que alguém tocou aqui. Não tem ninguém na minha casa. Deixa eu ver quem é. Eu vou mandar uma mensagem aqui que a gente vai começar daqui a pouco. Ô, Bia, eu só não consigo aceitar mais ninguém, tá? Aí agora não, pode deixar que eu vou aceitando agora. Eu tô por aqui. Tá bom. Então tá, boa sorte, tá, Sheila? Sucesso. E parabéns. Tá bom, até daqui a pouco. Vou tomar um café, tomar um calmante e volto. O café e o calmante tem que ser em 2 minutos. Tá bom, pode deixar. Peraí que o doutor Marcelo já entrou. Boa tarde, né? Boa tarde, chefe. Parabéns. Obrigada. Hoje eu abri o Clinicist, uma mensagem lá avisando que era seu aniversário, doutora Bia. Do Clinicist, olha que coisa boa. Gostei. Sério, que o Clinicist tinha uma mensagem lá avisando que era seu aniversário. Eu abri Clinicist, ele não me deu parabéns, não. Só mostra para os outros.
Vamos mudar Eu vi isso, ontem hein, isso Bia? também no Clinicist. sistema, Bia, que era seu aniversário. Sério? Vou falar com o Jonathan. Jonathan para consertar esse ponto. Não é possível. Ele não me deu parabéns, não. Ô, Mas- Sheila, Olá, doutor Marcelo. Só dele lembrar as pessoas para me dar parabéns, tá ótimo. Já, valeu. boa tarde, Sheila. Tudo bem? Oi, tudo bom? A gente vai aprender como dar notícia ruim hoje? Ainda não, a gente vai aprender a importância de saber da notícia ruim. Ah, tá. Então tá bom. Olha, vamos dar mais. Eu vou tomar uma aguinha, dá 5 minutinhos aí para o pessoal chegar, tá? Tranquilo. Doutora Bia, eu vou deixar a apresentação com você hoje, tá? Pode Você deixar. vai- Já tô até, Hoje, como é seu aniversário, você vai ganhar, já tô até de admitindo as presente. pessoas hoje. Hoje é eu que decido quem entra. E doutora Bia, 40 aí? 33 anos. Pelo amor de Deus. Hoje que eu estou trabalhando muito, se eu estou com cara de 40 anos, tá difícil. É porque virou mãe, Bia. Não sabe, não? A gente envelhece. Instantaneamente, né? Mas o que eu fiquei sem dormir esse ano, eu devo ter envelhecido mesmo. Jesus amado. Estou mandando aqui mensagem no grupo para dizer que a gente está começando. É, 12:30, né? Normalmente a gente dá 5 minutinhos para o pessoal chegar, né? Estou mandando aqui uns facetes. Já estou admitindo algumas pessoas. Bia, Oi. Oi, Sheila.
Dá um help aqui, que eu não estou conseguindo botar o meu fundo nubladinho. Como assim? Botar aquele fundo todo... Você quer deixar borrado? Você quer desfocar, Sheila? Você vai assim, Choose virtual Configurações. background. exato. Choose virtual background. Aí põe no... Peraí. Não. Virtual background e blur. Virtual background, o quê? Blur. Tipo Eu não de sei. blurred, eu não sei em português, sei lá, borrado, tipo Eu só assim. tenho virtual background. Aí aparecem as imagens aqui, mas nenhuma delas desfoca. Mas não tem assim, nenhum? Tem nenhum? Tem. Do lado do nenhum, o que aparece? Golden Gate Bridge. É maravilhoso, também é uma opção. Não tem, não tem. Ah. Botar minha filha dentro da cabeça de um... Boa tarde, tem um pessoal entrando já. Botar aí não. Sejam bem-vindos. A gente está dando só um minutinho para mais gente entrando. E aí, daqui a pouco a gente começa com a apresentação da Sheila, nossa psicóloga, para quem não conhece, aqui do Rio. Tem um pessoal de Belo Horizonte, doutor Jorge. Sejam bem-vindos. Bom, doutor Marcos. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Vamos só esperar mais um pouquinho para mais gente entrar, daqui a pouco a gente começa. Boa tarde, pessoal. Laudiane, psicóloga aqui da Origem, de BH. Ah, que Tudo legal. bem, Laudiane? Prazer, que bom que você está Prazer, participando. Laudiane. Vai conseguir acrescentar aí mais na nossa discussão, que legal. Seja bem-vinda. Prazer. Levei. Legal. Está entrando aqui a Bruna. Tem a Michele, a Bruna e a Michele, enfermeiras nossas. É importante também participar dessa capacitação aqui com a Sheila, né? A gente dá muita notícia ruim, Sheila. A gente e as enfermeiras também, né? Então, a gente acho que precisa entender como acolher e tratar, né, melhor nossas pacientes. A gente já acolhe elas bem, mas rever tudo é sempre muito bom. Vou dar só mais uns minutinhos e a gente já começa.
E o Igor não está aí, não? Não sei se ele tinha procedimento agora. Não. O doutor Antônio está entrando também agora. Oi, doutor Antônio. Acho que ele não está me escutando ainda. Sheila, acho que a gente já tem aqui um quórum. Acho que a gente já dá para a gente começar. Tá? Porque senão vai começar a ficar tarde com medo de atrapalhar aí a agenda da tarde, né? Então, são quase 12h40 já. Vamos começando? Tá bom. Então, para quem não conhece a Sheila é psicóloga aqui da Origem do Rio e ela vai falar um pouquinho sobre a importância do acompanhamento psicológico nos tratamentos de reprodução. Não sei se é uma realidade que vocês estão vivendo aí em Belo Horizonte, mas depois da pandemia, acho que os pacientes estão cada vez mais ansiosos e deflagrou aí um monte de questões psicológicas envolvidas que já são afetadas pelo tratamento, mas eu acho que com a pandemia a gente viu isso mais aflorado. E acho que por esse motivo que a gente resolveu trazer a Sheila hoje. Sheila, a palavra está com você. Bom, boa tarde. Tem pessoas aqui que eu não conheço, né? Já vi que tem gente de Minas também aqui, algumas eu conheço por nome. Bom, sou Sheila, sou psicóloga da Origem, paciente da Origem também. Então, antes de trabalhar na Origem, eu fui paciente da Origem, né? Eu tenho 2 filhas, que são fruto de reprodução assistida. Então, tem um pouco aí das duas coisas que inclusive foi o que me fez tentar entrar nesse mundo da reprodução, foi ver como isso afeta realmente o nosso emocional, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do perfil dessas pacientes que chegam até a gente, para que todo mundo tenha um entendimento mais ou menos como é a cabeça de uma paciente que entra na clínica pedindo nossa ajuda, tá? Então, essa paciente, geralmente, quando ela entra na clínica, ela já está convivendo com essa infertilidade em casa, tá? Então, ela já está lá na casa dela tentando, ela já está passando por processos de frustrações mensais, todo mês ela tenta, então isso tudo afeta a vida dela sexual, social, familiar, a questão financeira, o físico e a vida do casal. Então, ela, quando chega na clínica, ela já está há um bom tempo, e a gente tem pacientes que têm, né, assim, o mínimo são 6 meses tentando, mas a gente tem pacientes que chegam lá que já estão tentando há 3 anos, 4 anos, 5 anos, então, assim, são muitos anos vivendo frustrações mensais, é uma montanha-russa de emoção que é muito complicado, né, de lidar. Então, esse sofrimento emocional que eles passam é algo muito forte. Dependendo do paciente, ele chega a ser equiparado com traumas muito grandes mesmo de vida, né, que ficaram marcados na vida desses pacientes, principalmente da mulher. Eu vou estar falando pacientes de forma geral, em algum momento eu vou falar de casais, mas, assim, 95% dos casos, a questão é a mulher realmente, né? E aqui, essas mulheres, quando elas chegam, ela já vem mais ou menos com 2 tipos de crenças ali muito fortes. Uma é a crença de incapacidade, então elas já se sentem, né, incapazes, incompetentes de gerar um filho, são falhas, são fracassadas. E a outra é de inadequação, que ela tem um problema, ela é defeituosa, ela é diferente dos outros, ela é imperfeita. Então, ela
vem com toda a frustração dela, mas algumas crenças que são as mais comuns que elas vêm trazendo. Elas podem trazer uma dessas duas. E elas podem trazer essas. Já escutado a paciente falar isso, né? Que ela é incapaz, ela é impotente, todos os problemas estão com ela, porque realmente é o que ela sente, é a crença que ela traz junto com ela quando ela entra na nossa vida. Junto com tudo isso, são os sentimentos que vêm com ela. Culpa, vergonha, tristeza, solidão. É algo solitário, as pacientes passam por isso de forma muito solitária. Às vezes, ali só o casal, mesmo assim, sendo um casal, é algo muito solitário, né? Raiva, inveja, pena de si mesma, medo, fracasso, frustração, ansiedade. Consequentemente, os comportamentos delas, né, têm a ver com alteração de sono, o isolamento, tristeza, agressividade, alteração de apetite, falta de concentração. Então, essa paciente, quando ela chega para a gente, ela está emocionalmente fragilizada, abalada, ela está precisando realmente de ajuda. E ela enxerga a FIV com uma tábua de salvação. Então, é como se tudo que ela sofreu ali, a FIV fosse salvar. E a gente sabe que quando a gente entra nesse mundo, né, tem uma realidade ali paralela que muita gente não sabe o que acontece, até que entra nesse mundo. Então, é muito complicado lidar com essa expectativa quando ela chega, né, quando a paciente chega. E aí, quando ela vai lá e vai começar o tratamento, então, ela vai passar por uma bateria de exames, mesmo que ela já traga alguns, a gente, né, solicita outros, um diagnóstico, e aí, se tudo correr bem, né, uma estimulação, se tudo correr bem, uma punção, se tudo correr bem, uma transferência, até a gente aguardar o resultado. Então, você imagina, ela vem já na pressão, e quando ela chega aqui, ela passa por mais tantos outros processos que também trazem ansiedade, que também trazem pressão, que também trazem preocupação e não trazem nenhuma certeza. Né? Então, o resultado é uma panela de pressão pronta para explodir, né? Até o resultado desse beta, que a gente também não sabe como é que essa panela de pressão explode. Porque as pessoas acham, né, que a panela de pressão explode só quando o beta é negativo. Não, a panela de pressão também pode explodir com beta positivo. Ela é consequência, a paciente é consequência de tudo que ela viveu até ali. Então, se tudo que ela viveu até ali foi algo muito complicado de lidar, a gravidez vai acontecer também de forma muito complicada, trazendo muita insegurança, trazendo muito medo e trazendo outras crenças também que vão atrapalhar esse processo. E aí a gente vê o seguinte, que o impacto da infertilidade... Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Bom, o impacto da infertilidade, ele tem uma conta ali, né? É a intensidade do estímulo e o recurso interno que aquela paciente tem. Então, esse impacto vai ser sentido de acordo com o estímulo que ela recebe e com o recurso interno que ela já traz. Alguns têm um recurso interno melhor, mas a intensidade do estímulo vem mais pesada. Outros conseguem dar conta do estímulo, né, da forma que ele vem. Então, cada paciente vai viver aquela situação de forma única. Pacientes que vivem a mesma coisa, vivem as mesmas coisas de formas diferentes, sentem de formas diferentes. E isso está muito ligado às características delas, aos recursos que elas têm, ao recurso emocional que ela tem, ao suporte emocional que ela tem, à expectativa daquela gestação, ao que ela coloca, né, o que aquela gestação significa na vida dela. Então, tudo isso vai afetar o impacto que essa infertilidade vai ter na vida dela. Então, ela entra, tem aquele batalhão de coisas para fazer, e aí, quando ela entra, ela descobre que tem alguns outros ingredientes ali que vão dar mais umas pitadinhas, né, a mais de preocupação, que é a própria reação do medicamento ao organismo, que algumas relatam que tem bastante, outras menos,
tentativas repetidas sem sucesso, e aí tentativas tanto do beta negativo quanto tentativas de indução de ovulação que precisam parar o tratamento, né? O tempo que se leva, elas vêm com a expectativa de fazer aquilo rápido e conseguir rápido aquele beta, e às vezes não acontece, o exame, né, vai fazer um ERA, precisa de mais um mês de indução e mais um mês esperando, vai fazer uma videohisteroscopia, também mais um mês ali que ela precisa esperar. Então, cada exame é mais uma espera, e esse tempo para ela como diz, né, tempo é óvulo, então ela vem desesperada mesmo. Perdas gestacionais e diagnósticos diferenciados que ela só conhece ali, então, qualidade, quantidade do material, menopausa, ali da NGS, mas nem é mais da NGS, né, que a gente fala. Resultados lá das análises genéticas. E as surpresas no caminho que elas só descobrem durante o processo. Miomas, endometrioses, o endométrio que não espessa, uma adenomiose, que também vai descobrindo ao longo do caminho, que vai atrapalhando ou sendo mais uma intercorrência que ela precisa tratar e que não estava previsto ali na cabeça dela. Né? Juntando isso, entra a gente. Né? Então, ela procura a gente e a gente está ali com na cabeça dela a tábua de salvação. Dentro da clínica, nós temos uma tríade que é fundamental para ajudar essa paciente, que vai interferir no estado emocional dela, diretamente. Né? Vai ajudar ou não. Então, ela precisa, primeiro de tudo, uma humanização desse atendimento. Ela precisa que aquelas pessoas que estejam ali entendam que ela está fragilizada. Elas não querem pena, né? Mas elas querem empatia, elas querem acolhimento, elas querem que as pessoas, ao responder a pergunta, estejam, né, conscientes dos que estão respondendo, olhem nos olhos delas, entendam a demanda delas para poder efetivamente ajudar. O processo interno da clínica, elas precisam se sentir seguras de que ela está indo falar com a pessoa certa, que aquela pessoa que vai passar informação para ela não quer ficar que nem ping-pong, agora vai falar com essa, não é aqui não, é ali. Então, o processo, como as coisas acontecem, elas querem saber o que vem depois. O tratamento, ele já traz muita incerteza para a paciente. Ele demanda um investimento altíssimo em todos os níveis, né? Um investimento alto financeiro, um investimento alto emocional, um investimento alto físico. Então, ela precisa estar ali segura, se sentir segura de que quem está falando com ela é a pessoa que precisa falar com ela, e aí entra a comunicação, de forma clara, de forma eficaz. Ela precisa sair dali sabendo o que ela está perguntando e sabendo que as pessoas entenderam a pergunta dela e responderam. Ela quer respostas claras, ela não quer respostas agressivas, e aí, né, a resposta precisa ser assertiva, a gente precisa ser assertivo no que a gente está falando, a gente precisa ter responsabilidade no que a gente está falando, e a gente precisa entender que aquela pessoa que está ali, talvez precise de um pouco mais de doçura ou de clareza no que a gente vai estar falando. Isso é muito pessoal. A gente sente o paciente. Cada paciente é de um jeito. Tem aquele paciente que gosta mais da coisa direta, tem aquele paciente que gosta mais de uma coisa mais doce, e a gente precisa sentir o paciente. Não tem bula, não tem receita única. Cada paciente é um. O exame de todos eles é único. A entrevista, quando eles estão aí com vocês, a anamnese deles é única. E é ali, nessa relação médico-paciente, enfermagem-paciente, recepção-paciente, que a mágica acontece. Né? Tecnologia de tratamento, as grandes clínicas têm. Se a gente for olhar, todo mundo vai para os mesmos eventos, todo mundo vai para os mesmos congressos, mas o que faz a diferença é essa relação humana, que vai fazer com que o seu paciente fique, essa relação humana que vai fazer com que ele confie em você, mesmo quando o resultado for ruim, essa paciente que vai fazer com que você chegue lá e o que você disser para ela, está dito, e ela vai com você, ela vai dar a mão e vai com você fazer o tratamento. Eu, quando fui fazer meu tratamento, eu procurei alguns médicos antes, e eu sempre falava com meu marido assim, que
precisava encontrar um médico que eu confiasse, que naquela conversa ali eu confiasse de que ele era, para mim, o melhor, eu queria me atender. E que se ele falasse para mim todo dia, Sheila, você precisa dar 3 pulinhos de noite que vai dar certo, eu ia dar 3 pulinhos sem fazer nenhuma pergunta. E foi isso que eu encontrei, né? O doutor Marcelo está aí, foi isso que eu encontrei quando eu procurei ele, eu cheguei em casa e falei, olha, é aqui que eu quero estar, é ali que eu quero fazer o meu tratamento. Então, essa relação médico-paciente é fundamental, preservem isso. E tudo que vem em seguida, enfermagem, recepção, administrativo, as meninas que passam os orçamentos, enfim. As meninas que servem o cafezinho, que vão lá dar o café da manhã, que oferecem o café. Isso tudo faz com que esse ambiente esteja mais agradável e faz com que elas queiram estar ali, saber que é ali que elas precisam estar. E aí entra a atuação do psicólogo nisso. O objetivo do trabalho do psicólogo, ele abre, né, 2 opções, ele tem 2 vertentes. Primeiro, direcionado para o paciente, né, que é promover uma melhor qualidade de vida a eles durante o processo, né, reduzir a ansiedade, estresse, prevenir o surgimento ou agravamento de transtornos maiores. Não existe nenhum estudo que fala que transtornos mentais causam infertilidade, mas existem muitos estudos que comprovam que a infertilidade potencializa o aparecimento, o surgimento de transtornos mentais, né? Ou o surgimento ou o afloramento desses transtornos que já existem. Então, a gente precisa preservar essa paciente que está ali. Ela está passando por um processo estressante, ela precisa ter aquilo ali amenizado, ela precisa ter entendimento sobre o que ela está fazendo. Então, a nossa busca é reduzir essa ansiedade, ajudar ela nesse processo, para que ela consiga passar por ele da melhor forma que for possível, né? Consequentemente, a gente tendo esse paciente mais tranquilo, menos estressado, mais leve no tratamento, a gente também possibilita a equipe médica, né, a realização de um tratamento também mais tranquilo, que ele consiga focar mais no aspecto clínico desse paciente, não tendo tantas implicações psicológicas, né, como mais uma questão. A gente sabe que os médicos, né, fazem muito isso, e principalmente a enfermagem. A enfermagem termina fazendo muito esse papel de psicólogo dos pacientes, por ser alguém mais próximo, né, a elas, que está ali diariamente, né? Então, assim, a intenção na atuação do psicólogo é que essas coisas mais profundas, as questões mais profundas, sejam trabalhadas por alguém especializado nisso e que possa fazer com que esse paciente entre nesse tratamento de forma mais leve e acionando essas pessoas para questões mais condizentes com o trabalho deles, né? Que eles podem efetivamente atuar de forma mais primorosa. Então, a atuação do psicólogo como benefício para o paciente, ele traz, né? Faz com que o paciente se sinta acolhido, com que ele tenha uma maior e melhor aderência ao tratamento, né? Que ele tenha uma maior habilidade para lidar com as intercorrências, com as surpresas que vêm, com as frustrações que acontecem, que ele sinta uma maior confiança nas suas decisões. Então, a gente chega né, falando com o paciente que ele precisa, sei lá, fazer com óvulo doado. Aquilo ali é muito louco, daqui que ele entenda como é que ele ressignifica tudo aquilo, aquele luto do óvulo dela, como é que ela lida com aquilo, como assim o óvulo de uma outra mulher. Então, tem muita coisa nova e tem muita crença que vem junto, a gente quebra paradigmas, a gente ajuda elas a pensarem fora da caixa, então traz maior confiança. Então, quando elas resolvem que elas querem aquilo, a intenção é que elas estejam com mais confiança, né? E que elas sejam mais positivas no processo. Não temos garantia, nada que a gente faz tem garantia, a gente não controla nada, o médico não controla nada, o laboratório não controla nada. A gente monitora, a gente ajusta, a gente
melhora, mas a gente não controla o cenário para que dentro do melhor cenário, do melhor útero, do melhor embrião, né, que a gente consiga ter o melhor resultado. Então, que ela entre também positiva, que ela entre nessa intenção de estar fazendo melhor, de que esse melhor também vai ajudar a ela passar por esse processo. Vai ser um processo menos sofrido. E os benefícios que a gente tem em decorrência disso, né? Então, a clínica ela oferece um serviço diferenciado, que é dar esse suporte emocional para essa paciente, que é muito importante, né? O médico não precisa lidar com essas questões emocionais, o menor acionamento dos pacientes por conta de ansiedades. Então, muitas vezes eles fazem contato e vocês percebem que é ansiedade, não conseguem aguardar ou ficam ali em casa pensando coisas, e quando fazem contato vocês percebem que é ansiedade, né? Um paciente mais cooperativo no tratamento, e aí vocês conseguem fazer um tratamento, né, de uma melhor condução nesse tratamento. A proposta do trabalho do psicólogo é acolher, facilitar a compreensão e a condição, né, desse paciente, alinhar essas expectativas que ele tem, trabalhar essas frustrações que ele tem, reduzir a ansiedade, minimizar as resistências, trabalhar a autoestima, a autoconfiança e o autocontrole, promover esses recursos que a gente falou lá no início, né, que ele precisa ter recursos mais firmes para que ele consiga lidar com tudo isso, e diminuir os conflitos internos que existirão sempre. A quem se destina isso? A qualquer pessoa que esteja dentro da clínica como um paciente. Então, a própria paciente, o cônjuge, outros participantes do processo. Então, uma barriga solidária, eu vou falar com a paciente, mas eu vou falar com a que vai, né, gerar, eu vou falar com o marido daquela que vai gerar, eu vou falar com o esposo da que vai a mãe, e a doadora telefone, vídeo, WhatsApp pessoal, a gente usa aplicativos quando é necessário. Então, assim, todos os meios que a gente puder ter de contato com o paciente são oferecidos e são possíveis. Tá? E quando é que esse paciente precisa ter esse suporte? Sempre. Então, no início do tratamento, na interrupção de tratamentos, abortos, após o resultado do exame desfavorável, e por solicitação também do próprio paciente e do próprio médico. Eu acho que a psicologia ela precisa fazer parte de um processo de forma natural. Tá? Então, assim, o processo ideal é que ele entre no DNA da clínica, que isso seja, um encaminhamento seja natural. Eu percebo que às vezes as pessoas falam assim, não, quando eu vejo que precisa, eu mando. Nem sempre a gente vai ver que precisa. O que está aqui por cima, às vezes está tudo tranquilo, às vezes está sorrindo, às vezes está dizendo que está entendendo tudo, mas quando sai ali naquela porta de aquela paciente desaba muitas vezes achar ou entender que elas precisam. Até porque quando elas acham que elas precisam, elas ainda acham que elas estão meio loucas. Né? Não, o médico deve estar achando que eu estou meio maluca, porque me mandou para você, e não é o que a gente quer. A gente não quer que ela chegue no ponto lá da panela de pressão. A gente quer que a paciente chegue e esteja bem e esteja o melhor que ela possa estar dentro daquele processo. Então, para isso, ela precisa estar, esse serviço precisa estar no DNA da clínica. Né? Então, com encaminhamento natural, com a força dos médicos no próprio encaminhamento, com o reforço da enfermagem no próprio encaminhamento, no suporte das outras áreas. Né? Então, está lá no contrato dela, está lá escrito que ela tem direito a isso. Então, que ela possa entender que isso é para ela, que isso vai fazer bem para ela, de uma forma, na saúde geral dela. É um plus que ela tem, que vai fazer com que aquele processo ali seja menos pesado. E aí, é isso que eu estou querendo falar, né? O suporte psicológico, ele não vai garantir o sucesso. Não é isso que vai garantir o sucesso. Aliás,
nada garante o sucesso. Não temos garantia. Então, ele não garante o sucesso, né? Mas ele ajuda a paciente a lidar de uma forma mais saudável ao tratamento e às intercorrências, às surpresas, às frustrações e às próprias surpresas positivas, né? A gente precisa, ela vai, quando esse bebê chega, esse bebê não inicia a vida dela, esse bebê entra na vida dela e segue. Então, o estado emocional que ela está é o que ela vai levar com esse bebê. Então, assim, a gente precisa pensar que mãe também vai surgir no final dessa jornada, né, desse bebê tão sonhado. Porque a gente foca muito no bebê, né? A gente está querendo dar esse bebê, a gente quer que tudo dê certo, a gente quer que ela saia feliz dali. Mas o sair feliz é ela se sentir feliz, não se sentir mais preocupada, ou ela está ali com resquícios de ansiedade, como a gente vê muita paciente com ansiedade, a gente vê muita paciente com pânico, a gente vê muita paciente com depressão. Não é essa a ideia. A gente quer que ali surja uma família estruturada, minimamente, e que vá seguir, né, de forma saudável ali. Então, não é só que bebê a gente vai dar para ela, né? Mas que mãe a gente vai dar para esse bebê que a gente está aqui, né, colaborando e fazendo de tudo para que chegue da melhor forma possível. E quando a gente vê aquelas fotinhas lá da mãe e do filho, a gente fica até emocionado. Então, é isso que a gente quer, é ver essa felicidade realmente sendo real. E é isso, gente. É isso. Eu queria mostrar para vocês mais ou menos quem é essa pessoa que chega para a gente, tá? E o que a gente pode fazer por ela em contrapartida, para ajudar nesse processo. Arrasou. Ótimo, Sheila, adorei. Foi ótima a apresentação. Mas eu acho que é isso mesmo, né? A gente não tem estudos que falam que a ansiedade pode atrapalhar, mas são estudos controversos. A infertilidade é mais consequência, né? Ou, desculpa, a ansiedade e a depressão é muito mais consequência do processo que a paciente está vivendo do que causa, né? E eu acho que, às vezes, a gente achar que isso é uma causa acaba trazendo mais culpa para a paciente, que acha que o problema é por causa dela, que ela não consegue relaxar. Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter realmente, né? Ainda mais a paciente já tem uma ansiedade ou alguma questão emocional envolvida pela própria dificuldade para engravidar. E a gente chega com um tratamento que é super ansiogênico, porque são várias etapas, são coisas que fogem muito do nosso controle. A gente tenta controlar o máximo possível, mas o desfecho não está totalmente em nossas mãos. Então, o tratamento, querendo ou não, é um fator mais ansiogênico, né? E eu acho que por isso que o acompanhamento do psicólogo é tão importante. Bia, essa questão é muito importante, porque, por exemplo, às vezes a questão é masculina, o fator é masculino. E aí faz o tratamento, e ela não engravida. E aquilo ali, para ela, é o fim, porque é como se ela fosse a responsável por fazer com que aquilo ali não desse certo. E quando a gente começa a tratar a ansiedade como a causadora, gente, é impossível uma mulher fazer um tratamento de FIV e não ter ansiedade. É impossível, porque a ansiedade faz parte da gente, do ser humano. Ele é um sentimento natural, ele é uma emoção natural. A gente fica ansioso quando a gente vai viajar. Como é que eu não vou ficar ansiosa com a expectativa de que eu vou ser mãe? Então, é humanamente possível ela não ter ansiedade. O que a gente pretende é que essa ansiedade seja coerente com o que está acontecendo. Porque essa ansiedade faz com que ela transite para o passado, que ela deveria ter feito e que ela não fez, ela deveria ter começado antes, ela não fez, o exame que ela deveria ter feito antes, ela não fez, e ela vai para um futuro incerto. Eu não vou ser mãe nunca, até quando eu vou tentar? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E às vezes paralisa a paciente, né? Exatamente. Então, assim, ela vai ter ansiedade. Não adianta falar para ela não ficar, porque ela vai ficar e ela precisa aceitar que ela vai ficar. E aí trabalhar essa ansiedade. Muito legal. Sheila, às vezes eu gosto de falar para a paciente assim,
Que, exatamente, a ansiedade, é impossível não ter ansiedade. Imagina que se você falar para uma criança que ela vai ganhar uma bicicleta de presente de Natal, ela não vai ficar todo dia perguntando, já chegou o Natal? Já chegou o Natal? Quando é o Natal? Cadê o Papai Noel? Imagina que talvez ela está querendo o maior presente da vida dela, né? Que é o filho. Será que ela não vai ficar ansiosa para ganhar esse presente? Né? E o medo também, Bia, ele é muito presente e faz parte também. Né? A gente precisa entender que o medo é autopreservação. O medo, ele diz para a gente, ele só diz para a gente o seguinte, olha, presta atenção que aqui pode ser que você se machuque. Mas ele não fala para você não ande de bicicleta. Ele fala, ó, você vai andar, você pode cair. Mas ele não diz não ande de bicicleta. Então, o medo, ele diz para ela o seguinte, olha, pode ser que não dê certo. Mas ele não diz não vá, não tente. Só que quando elas estão com muito medo, elas acham que aquele medo é uma verdade. E aí elas passam a viver aquela realidade, que na verdade ainda é um medo, ainda é uma imaginação, ele não é real. Então, medo, ansiedade faz parte. A gente vai ter para tudo que é importante. Tudo que é importante. A gente tem medo de perder, de quebrar, de não ter. A gente tem medo. A gente tem medo de tudo que tem valor para a gente. Então, valor emocional, principalmente. Ótimo. Sheila, eu queria chamar a Lau, que é a psicóloga lá de Belo Horizonte. Vontade. Para participar aqui um pouquinho com a gente. Vamos lá. Sheila, gostei muito, hein? É sempre bom Gostou? lembrar que Que você bom. existe, sabe? Hã? É sempre bom lembrar que você existe, sabe? Tá Isso é vendo? importante. Mas eu lembro Sheila, todo dia que você Sheila, existe. Não, mas eu também. Mas às vezes no dia a dia, com a correria dessa nossa correria desenfreada, a gente acaba esquecendo o valor que você tem e o possível apoio que você pode dar para a gente. Estou falando para a gente, né? Para o paciente, obviamente, para a gente. Adorei a discussão, tá? Que bom, Marcelo. Mas todo dia tem uma de 12 e uma de 7 aqui que me lembra de você todo dia. Que bom. Lá, você quer acrescentar alguma coisa? Quer passar a tua experiência aí? Por favor, me dá a sua perspectiva aí, desse lado aí. Bom, primeiro, parabenizar mesmo, né, Sheila, por esse encontro aqui, pelo belíssimo trabalho, né? Eu falo que o lugar do psicólogo, eu sinto como se a gente estivesse sempre em construção, né? Temos trabalhado muito, assim, e aqui na Origem BH é esse cenário mesmo que a gente encontra, né? São esses os pacientes, esse encontro com tratamento, né? Como que a gente vai observar a vivência do caso a caso. Achei muito interessante você tocar nesse ponto, que a gente precisa acolher o paciente de formas diferentes, né? Como se a gente sentisse mesmo o paciente. É como se a gente pegar aí a tecnologia do tratamento, é indiscutível, né? Agora, como que cada paciente experimenta desse processo é uma outra questão. E uma questão muito interessante, muito relevante, que a gente precisa atentar-se a isso, né? Então, a gente vem construindo aí nesse processo, né, junto com as equipes, temos trabalhado de uma forma muito intensa, assim, de uma forma bacana, principalmente com a enfermagem, né, que está sempre ali uma grande aliada, assim. A gente vai observar, assim, alguns pacientes... Nossas co-psicólogas. Uma certa dificuldade de alguns pacientes buscar, né, pelo psicólogo, assim, uma certa resistência, às vezes, ou uma... então, a gente tem trazido isso de uma forma, assim, mais dinâmica na clínica, né? O psicólogo, ele não fica enrijecido ali no consultório, não. Então, ele transita, ele acompanha, ele encontra com o paciente na hora que vai para os ultrassons, né, nessas surpresas do tratamento, está sempre em contato telefônico com o paciente, né, nisso que surge, nas etapas do tratamento. Então, a gente vem aí lidando com essa construção e nesse caminho aí tão importante. Eu achei que você trouxe isso de uma forma muito bonita hoje e estamos aqui juntas dessa. Estamos juntas, é bom te conhecer, né? Foi um prazer. Pois é.
encontros. Exatamente. Para todos aí. Obrigada. Alô? Alô? Obrigada. Sheila? Oi, doutora Antônia. Oi, Opa, posso te fazer uma pergunta, talvez assim, até claro, meio capciosa, tá? pode. Deixa eu ver aqui como é que eu coloco aqui. Meu vídeo foi interrompido. Vamos ver se eu consigo botar o vídeo aqui. Não sei, mas bom, não sei aqui como botar. Mas de qualquer forma é o seguinte: como que faz? Como que atua, né, no caso, o psicólogo naquela situação onde ele percebe que a paciente, principalmente, vê nesse possível futuro filho a salvação de todos os seus problemas, não é? É uma coisa que parece que acontece com frequência e muitas vezes ter o filho talvez nem seja um sonho daquela própria pessoa, daquela própria mulher. Talvez seja mais uma cobrança, né, que todos fazem, é a sogra, é a mãe, às vezes o marido, a família toda, amigas. Como que age o psicólogo numa situação como essa? Então, o nosso trabalho, ele não é a gente não faz uma terapia com esse paciente. Tá? Então, esse tipo de demanda, ele precisaria realmente de uma terapia, né, para poder entender o que ela quer, o que ela precisa. A gente não consegue quebrar tantas barreiras. O que eu tento fazer com essa paciente é tentar fazer com que ela enxergue de quem é essa vontade, né? Só que tem uma coisa, um detalhe nisso tudo. Existem outras mulheres que também querem ser mães por pressão da mãe, do pai, do tio, do marido, só que elas engravidam naturalmente e elas não precisam da autorização de ninguém para engravidar. Né? Essas mulheres que fazem o tratamento, elas também vivem essa pressão, muitas vezes, e aí é uma demanda que é delas, foi o significado que elas deram. Eu não posso dizer para elas, e eu não posso achar que a motivação delas é justa ou não. Mas quando ela conversa comigo, eu tento fazer com que ela entenda de quem é essa demanda, porque esse filho vai existir, esse filho, né, ela não nasceu para dar filho para ninguém, ainda bem quando elas falam isso, né? Eu vou dar um filho, vou dar um filho para meu marido. Não, você não vai dar um filho para o seu marido. Você não vai dar um filho para sua mãe. Você vai ter um filho. Esse filho é uma outra vida, esse filho vai exigir responsabilidades, esse filho vai exigir demanda, afeto, né? Então, você não vai dar para ninguém. Então, eu acho que tem essa linha um pouco tênue da gente... eu não posso tirar o valor desse valor que ela está dando para esse filho, sendo que quem não foi fazer tratamento também pode dar esse mesmo valor. O que eu posso fazer com ela é conversar com ela e explicar: esse filho é dela, esse filho não vem para mudar a vida dela, aliás, ele vai mudar. Agora, se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim, só com a chegada dele que a gente vai saber. Então, eu falo muito com a paciente que elas, às vezes, falam que a vida dela só vai começar com o filho. A vida já começou, está aí. E eu uso muito esse exemplo do carro. Né? Você está aqui, a direção é sua, o carro é seu, a vida é sua. Quando esse filho chegar, você não vai mudar de carro. Você vai abrir a porta, ele vai entrar e ele vai com você. Então, do jeito que você vier, você vai levar ele. Por isso que é tão importante que esteja bem emocionalmente. Porque ele não tem nenhuma responsabilidade. Esse filho não tem responsabilidade de nada. Esse filho não tem responsabilidade de fazer o casal voltar. Esse filho não tem responsabilidade de fazer com que você seja feliz, até porque ele pode te frustrar bastante. Né? Ele vai quebrar todas as expectativas que você tenha. Né? Existe o filho ideal, que é aquele que a gente sonha quando a gente pensa em ser mãe, e existe o filho real, que é aquele que nasceu. Né? A gente não tem o nosso filho ideal, a gente tem um filho real. E o filho real tem também o lado B da maternidade. Ele vai existir. Então, assim, eu tento mostrar para ela isso, Antônio, mas essa realmente é uma escolha que ela vai precisar tomar por ela. E aí a gente não tem como definir não tenha ou tenha, mas é um caso que ela precisa realmente fazer um acompanhamento. Então, às vezes eu falo para a paciente, marca outro dia, vamos conversar novamente.
Tá? Ô, Sheila, mas quando você acha que a paciente precisa de terapia, assim, que é uma questão maior a ser resolvida, você fala para ela? Falo para procurar psiquiatra. Não, tá ótimo. Acho que é isso. Eu falo porque, assim, as pessoas precisam minimizar um pouco essa resistência. Tá? Às vezes, principalmente medicamento que elas têm medo de tomar, né, por conta do tratamento, e você percebe nitidamente que precisa ou que parou para fazer o tratamento, mas está extremamente alterada. Então, eu falo, conversa com o médico, vê o que você pode tomar, porque às vezes a consequência do não tomar é pior. Então, é que nem quando a mulher está grávida, que fala, não toma remédio nenhum. Mas dependendo do que ela tem, o médico vai falar, não toma antibiótico. Não é para ela tomar antibiótico, mas de acordo com o quadro ali, é melhor que ela tome do que ela não tome. Sim. Então, eu falo sim, eu falo para curar, eu falo para falar com o psiquiatra, falo para conversar com vocês, eu falo sim. Antônio, conseguiu entender? Consegui me explicar? Consegui, claro, consegui sim. Agradeço a sua palestra também, foi muito boa, foi muito bem explicada. Eu sei como é que é difícil, como você falou, para o médico, muitas vezes, inclusive, diferenciar naquilo tudo que a paciente às vezes se queixa e tal, o que é real e o que é ansiedade, né? Uma série de questões psicológicas que poderiam ser bem atenuadas com a ajuda de um suporte psicológico. Né? Porque, às vezes, é difícil até para o médico, um pouco mais racional, muitas vezes, não percebe que, por trás daquilo, né, tem fatores assim, emocionais e tal, que poderiam estar sendo trabalhados. Muito obrigado. Tem uma coisa que eu falo muito... Obrigada a você, querida. E tem uma coisa que eu falo muito para elas, que é pergunte, vocês vão matar, né? Mas pergunte tudo para o médico de vocês. Tudo. Anotem tudo. A pergunta que vocês acharem que é a pergunta mais boba, façam. Não tenham vergonha de perguntar. Não ache que eles vão achar que você é louca. Não ache que eles vão achar que isso é besteira. Porque qualquer dúvida, por menor que seja no tratamento, se houver qualquer intercorrência, aquilo ali vai se transformar num monstro na cabeça dela. Então, assim, eu falo, tem dúvida? Anota. Vai para a consulta com todas as dúvidas que vocês tiverem. Deixa o médico fazer a consulta. Acabou a consulta? Ele respondeu tudo? Se ele respondeu, ótimo. Se ele não respondeu, tem essa dúvida aqui que eu preciso tirar, porque é muito importante. E é muito importante que elas se sintam à vontade para perguntar a vocês o que elas quiserem perguntar. Muito legal. Gente, alguém mais tem pergunta? Quer fazer alguma consideração? Tem alguma dúvida? Eu queria só parabenizar a Sheila, foi excelente a apresentação. Foi sim. Sheila, parabéns. Obrigada. Concordo. E foi excelente a enfermagem tem um papel muito legal nesse encaminhamento que eu tenho notado, né? Às vezes a gente fala, vamos marcar com a Sheila, mas a paciente fica exatamente com um pouco de receio. Aí quando a gente passa para a enfermagem reforça, né? E já de repente já deixa uma consulta agendada, já faz o agendamento de cara, a paciente vai aceitando aquilo melhor. Então, na parte desse encaminhamento, de conseguir levar a paciente para você, eu acho que a enfermagem tem um papel super importante. Isso que eu coloquei ali, indicação do médico e reforço da enfermagem, porque vocês não têm deles, noção da força da enfermagem. Não, e às vezes a gente fala, aí As quando o médico fala... são assim, elas amam vocês. Amam vocês. Assim. Ou então o médico fala, vai no psicólogo. Aí a paciente acha logo, o médico mandou ir no psicólogo, ele tá achando que eu sou maluca. Maluca, E aí, quando a indicação vem da enfermagem, o paciente às vezes até aceita melhor, porque eu tenho notado. Sim. Mas quando a Sheila entra no sistema e o tratamento funciona junto com a Sheila, a paciente fica mais leve para todos. Então, eu indico sempre. Arrasou.
E Sheila, só complementando, a gente fala muito de casal infértil, né? De casal que está tentando engravidar e tal, mas eu tenho notado também um aumento de ansiedade em pacientes que estão congelando o óvulo. A paciente está ali nos 35 ou um pouco mais, e aí se vê sem parceiro, sem perspectiva de engravidar, tendo que congelar óvulo. Tem algumas pacientes que dão uma balada, né? O que acontece? Quem está congelando o óvulo pensa ou acha que em algum momento vai querer ser mãe, ou já tinha esse desejo antes, né? O congelamento de óvulos faz com que ela pare aquela vida dela para pensar sobre maternidade. E quando a gente chega nesse ponto, muitas vezes, Bia, ela está pensando o seguinte: os planos que ela fez de casamento, de relação, as relações que não deram certo. Então, também mexe com muita incerteza. E será que eu vou encontrar um parceiro? Porque eu estou congelando o óvulo. E é isso, se eu não tiver um parceiro. Então, termina que quando elas decidem congelar, por isso que eu acho que às vezes elas demoram um pouco para congelar. Porque, para algumas, o congelar óvulos, ou até a própria reprodução, produção independente, tem um pouquinho de uma derrota, de um plano que não deu certo, né? Então é um luto daquela história que ela criou para a vida dela, porque assim, acho que a maioria das mulheres que pensam em ser mães imaginaram quando eram, sei lá, adolescentes, né? Eu com tantos anos vou estar casada, vou estar com filho. A gente cria isso em algum momento da vida da gente. E aí a nossa vida a gente vai direcionando para outras coisas, outras prioridades, ou não acontece, não encontra, né, alguém que queira ou que dê certo para isso. Então ela precisa naquele momento também fazer meio que uma reorganização, né, desse plano familiar que ela tinha a princípio. Então ela fecha aquele ciclo daquela menina que a princípio teria e abre uma possibilidade que pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que eu falo muito para elas o congelamento de óvulos, ele vai te dar uma coisa chamada liberdade. Liberdade para você querer ser mãe quando você quiser. Liberdade para você querer ser mãe com quem você quiser, sem você estar preocupada com o tempo, sem você estar preocupada com a idade, sem você... Então, vai ser o seu momento sempre. Então, é aquela poupança que você vai ter ali, que você vai ter liberdade para usar quando você quiser. Como tudo, não é garantido, mas te dá a liberdade, né? Nessa coisa que a gente tem, infelizmente, dessa injustiça biológica aí que a gente tem, né? Essa injustiça que a gente vai perdendo os nossos óvulos. Então, assim, é uma forma dela ser livre, já que até então não apareceu ninguém, dela poder seguir com o caminho dela do jeito que ela achar melhor. Arrasou. Eu falei isso só para a gente lembrar também para a enfermagem e para os médicos da gente oferecer a avaliação com a Sheila, mesmo para as pacientes que não têm fertilidade, mas que estão congelando óvulos, porque algumas têm esse dilema interno mesmo. Sim. Sheila, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas eu queria te agradecer pela aula de hoje, foi ótimo. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, então vou fazer aqui um pequeno comentário. Também quero elogiar toda essa aula que a Sheila deu. E uma coisa que eu também queria reforçar, né? Geralmente, aquelas pessoas, aquelas pacientes principalmente, que a gente percebe que são as que mais precisariam de um suporte psicológico, são as que mais relutam para aderir a esse suporte, né? Como se tivessem um certo medo que a psicóloga ou psicólogo fosse descobrir aqueles problemas e não querer que elas fizessem o tratamento. É ou não é? Acho que é importante até isso que você está falando, para deixar claro para elas isso. Eu não estou aqui para validar se ela pode ou não fazer o tratamento. A minha função aqui não é validar. Ninguém tem esse direito. Né? Se a gente falar que ela não vai fazer, ela vai em outro lugar, ela vai fazer, ela vai em outro lugar, ela vai fazer. Ela tem direito de ser mãe, né? Ela tem o direito de ser mãe. Então, é importante que elas entendam que isso aqui é só para ajudar no processo, para que elas levem esse processo da melhor forma, da forma mais saudável que elas puderem. Porque esses bebês, a vida delas não acaba quando elas engravidam. Né? A gente tem 9 meses de gestação que a gente também não tem controle. E muita coisa acontece.
Depois essa criança nasce, ter essa visão saudável para o que vem também na frente. Então, a gente não está aqui para validar se ela pode ou não, né? A gente está aqui só mesmo para que esse caminho fique menos espinhoso, talvez um pouco mais florido, que ela consiga enxergar alguma coisa ali de positivo. Arrasou. Obrigada pelo convite, adorei participar. Primeira vez que eu participo. Estou muito feliz. E espero que a gente tenha outras oportunidades também de falar sobre outras coisas, né? Como dar notícias ruins. Isso, a gente quer aprender a dar notícias ruins. Como dar notícias ruins? Para conversar isso mais para frente. Queria agradecer a todo mundo e dizer que acho que semana que vem eu vou dar uma aula sobre uma meta-análise de trigger para ovulação. Não é isso, doutor Marcelo? Acho que eu mando o convite depois, né, doutor Marcelo? Semana que vem é a meta-análise de trigger. É a meta-análise de trigger, tá? Combinado. Tá certinho. Parabéns, Sheila. Obrigado pela palestra. Obrigada, tá? Gente. Obrigada. Tchau, queridos. Aguardando os pacientes. Boa tarde a todos. Beijo. Tchau. Tchau.